Então, eu falava com vocês hoje sobre o curso, né, de desenho. E eu comentei da apostila que eu fiz e foi baixada, bastante baixada aí na internet. E eu pensei em reaproveitar aquela apostila e usei 3 inteligências artificiais aí com quem eu trabalho, com as quais eu trabalho, e eu vou confessar para vocês que nenhuma me agradou o formato. Não me agradou, eu não gostei. Então eu decidi fazer uma coisa. Eu quero sim, montar o curso, já que vamos ver se quem pediu vai abraçar, né. Mas, eu estou pensando o seguinte, os cursos que eu ministrava, que eu dava, eram muito específico para desenho de móveis, porque naquele tempo não tinha SketchUp, não tinha Promob, não tinha esses softwares aí que estão usando para fazer projeto, tanto criação quanto sob medida, né, ou planejado. Então era no braço, tinha que ser ali na canetinha, na lapiseira. Pois bem, a ideia agora, uma vez que eu estou trabalhando com o desenho arte, não técnico necessariamente, eu estou pensando em fazer uma coisa. Dentro daquele espírito da mão humana, tá? Da mão humana, despertar, ou melhor, a evoluir, ou não é essa a palavra que eu quero, eh, refinar as suas habilidades, tá? Por que o desenho? As pessoas poderiam escrever, poderiam, deveriam, cada pessoa deveria contar a sua história, deveria escrever, sabe? Ah, mas eu não sei escrever. Como não sabe? Não sabe juntar as 26 letras do alfabeto e formar palavras, sabe? Ah, mas eu não escrevo corretamente. Tem corretor, tem IA para corrigir, tem os corretores, o próprio Word, ou os similares aí do Word, né? Tem corretor, hoje não se erra mais gramática sem ajuda. Tá. Então deveria escrever. Em primeiro lugar, deveria escrever. As pessoas deveriam escrever, nem que seja uma página, duas por semana, por mês. Conta a história, conta o seu dia, conta as suas lembranças, tal. E quando menos espera, isso vira livro. As pessoas têm que escrever mais. Antigamente, as pessoas faziam um diário. Eu cheguei a ter diário, não aquele querido diário, mas uma agenda onde eu anotava os principais acontecimentos do dia, até para lembrar em relação ao trabalho. Não era só para marcar data, era para ter vivências, para ter memórias, então. E eu vou dizer para vocês uma coisa, olha aqui, ó. Olha aqui. Ah, eu tenho toda a tecnologia disponível, celular, tudo. Não preciso mais nem escrever, basta eu gravar, a- falar por áudio, a inteligência artificial transforma em texto, corrige para mim. Tudo bem, só que tem um detalhe. Aqui, ó. Ó, eu estou praticando a minha letra, eu não deixo de praticar a minha letra, e eu escrevo com a canetinha a mais difícil que tem, é de nanquim, isso aqui é nanquim, tá? Então, quer dizer para vocês assim, escrevam. Agora, o desenho é mais rápido. Eu quero dizer para vocês que desenhar é mais fácil do que escrever, muito mais fácil. Eu faço os dois, mas desenhar é muito mais fácil. Por quê? Vamos pegar a escrita. É necessário conhecer o alfabeto. Então, o alfabeto no Brasil são 26, na língua portuguesa são 26 caracteres, 26 letras, tá? Esses 26 caracteres, estas 26 letras, é necessário entender a composição delas para a formação de palavras. Palavras que sejam pronunciáveis. Eu não posso usar só vogal, como se usa em muitos países, é, é, muitos países diferente, onde a língua é bem diferente da nossa, né? Alguns até parecidos, mas misturam vogais, botam acentos que nós não conhecemos. Então, vamos começar pelo brasileiro, pelo português brasileiro, 26 caracteres. Aprendeu a montar, a compor os caracteres, vai formar uma palavra, e depois vai formar um conjunto de palavras. Aí depois de formar um conjunto de palavras, vai aprender a formar uma frase.
Só que a frase tem uma composição, ela tem um sistema, ela tem uma ordem, né? O verbo antes do sujeito, o predicado e tal, tem uma ordem de composição. Muito bem, aí tem o conhecimento da gramática, o que pode, o que não pode usar, em que momento usa isso ou aquilo, em momento que usa acento, que não usa acento, são muitas regras. Muito bem, aí quando o indivíduo tem aí seus 16 anos de idade, 17 anos de idade, ele já sabe fazer uma redação bonita e passa no vestibular. Faz uma bela faculdade, tá? De letras, de filosofia, de direito, enfim, ou qualquer faculdade que ele fizer, tá? Ok? Domina o idioma, escreve livro e tal. Atravessou a fronteira com a Grécia, com Israel, com a Hungria, com a Turquia, com a Rússia, tudo que ele aprendeu vai por água abaixo, porque ele não sabe. É tudo novo, é tudo diferente. O alfabeto é diferente, as palavras são diferentes, a acentuação é diferente, é tudo, a pronúncia é diferente. Então, claro que a escrita tem muitas vantagens, né? Por exemplo, com a escrita é o desenho. Hoje, para saber fazer um bom desenho, uma boa imagem na inteligência artificial, eu necessito entender de saber construir um prompt. Prompt é o comando, é o conjunto de palavras, a ordem das palavras, a forma de apresentação, tá? Para compor aquilo que eu quero. Porque as pessoas acham assim, não, aquilo foi a IA que fez para ele. Não, a IA fez para mim muitas coisas. Mas quem disse o que ela tinha que fazer, como que ela deveria se portar, como que ela deveria apresentar, fui eu que disse. Então, entende-se que o prompt também é uma autoria, tá? Faz parte do conjunto. Muito bem. Então, as palavras têm seu profundo valor, significado, etc, etc. Mas as palavras, elas dizem respeito apenas a um grupo de pessoas de uma mesma região, de uma mesma época. Por quê? Porque o português falado no Brasil no ano de 1600 não é o mesmo português que nós falamos hoje. Então, se alguém do século XXI fosse conversar com alguém do século XVI, provavelmente iriam entender muito poucas palavras, os próprios costumes seriam diferentes. Então, a escrita também tem limitações. O desenho não. Tanto que a comunicação mais antiga que se tem no mundo estão naquelas cavernas de Cro-Magnon, na França, ou então nesses hieróglifos do Egito, nesses hieróglifos, nessas inscrições pictóricas em várias civilizações antigas, tá? Ali tem desenhos, aqueles desenhos dá para ver que é um sol, que é um animal, que é uma pessoa, que é alguém subjugando o outro, etc, etc, etc. Né? Um agricultor, um guerreiro, um soldado, um sacerdote, o desenho. Então, ou seja, na escrita existem muitas regras, muitas, tanto assim, um livro de gramática, né? Ele essa espessura aqui, 5, 10 centímetros de espessura, uma boa gramática, para saber construir uma boa expressão escrita, né? Literária. O desenho tem muito poucas regras, muito pouco. Ah, mas como? Não, calma. O desenho não tem mais que 10, 12 regras. Né? Não tem. Elementos. Ponto, linha, aí do ponto, quer dizer, o ponto se movimentou no espaço, formou uma linha. Se ele bebeu umas que outras aí, tomou um tragoléu, a linha vai ser curva. Se ele é objetivo, a linha vai ser reta. Né? Então, começa que... Então, nós temos um ponto, nós temos uma linha, da linha são curvas e retas, né? E aí vai indo. Aí existem as formas geométricas, né? E aí depois tem na perspectiva nós temos assim os pontos de fuga, os elementos de composição, que é o observador, as arestas, ponto de fuga, linha do horizonte, linha da Terra, são poucas. Então são muito poucas regras. Agora, o que torna mais, digamos, sofisticado o desenho? É o conjunto de informações. O conjunto de informações que se coloca no desenho, ele vai ser mais sofisticado, quer dizer, mais elaborado. Mas um bom traço, muitas vezes, um bom desenhista, com poucos traços, ele comunica uma ideia com muita facilidade.
Muito bem, eu não sou desses, tá? Eu já gosto de ser mais rebuscado, etc, etc. Então, voltando. Eu quero, então, se a gente formatar esse curso, eu estou pensando em que ele seja um curso de desenhos de objetos móveis também e ornamentos. No ornamento entra a flor, entram os arabescos, entram os elementos gregos. Aí é importante conhecer um pouco da história do ornamento, o significado dele, assim por diante. A gente vai trabalhar um pouco bastante com a proporção áurea, né? A geometria sagrada, não no aspecto místico, mas naquilo que é chamado de geometria sagrada, por causa da geometria do φ, da proporção áurea, tá? Então, é muito bacana, essa área é muito bacana. Então, a ideia é essa. Então, como eu não gostei do que a IA fez a minha apostila, eu apaguei tudo e eu estou reescrevendo essa apostila com esse novo viés, tá? Aquela era muito voltada para a movelaria, agora eu vou dar um viés mais livre. E como eu disse para vocês, a princípio eu quero separar em duas turmas. Primeira turma, havendo alunos, naturalmente. A primeira turma de 10 a 14 anos. Menos do que 10 anos, dá para fazer, mas é um pouquinho mais complicado. É um pouquinho, exige uma didática um pouco diferente. Eu já dei aula até para criança de 6 anos de idade, mas aí foi uma brincadeira, até porque eles têm prazo de validade, né? 10 minutos no trabalho, 15 no outro, 5 no outro e 1 hora demais. Então, são didáticas, são dinâmicas diferentes. Então, eu prefiro pegar a partir de 10 anos, tá? Então, a partir de 10 a 14, uma turma, e outra turma acima de 15 anos. Nessa de 15 anos, aí vai depender da faixa etária de quem queira participar. Se houver um grupo, se houver um grupo com uma faixa etária bastante diferente, tipo assim, acima de 50 anos, aí de repente a gente faz uma outra turma, tá? Uma turma de já de terceira idade. E o pessoal, não, o velho não aprende. Que isso? Vocês nem sabem. Eu já tive, aí eu tenho experiência, eu tenho histórias para contar. Já tive aluno de 65 anos de idade que emocionou, marejou quando conseguiu desenhar uma flor em perspectiva, tá? E tem umas histórias muito legais aí que aconteceram no curso ao longo desses cursos de desenho que eu dei. Então, se vocês estiverem interessados, assim, a princípio, por uma questão de logística, Nova Petrópolis, tá? Eu já vou começar a divulgar. Assim que eu tiver com a apostila pronta, eu já vou divulgar, já estou divulgando, né? Divulgar aqui em Nova Petrópolis, eu vou tentar formar uma turma aqui, pelo menos, tá? Se houver interessados em Gramado ou município aqui do lado, tá? Não quero viajar muito, não. Eu tenho problema com estrada. Se for fora de Nova Petrópolis, onde eu moro, talvez um dia por semana, uma coisa assim. Muito bem. E se for em outro município qualquer, daí é o seguinte, aí é um outro curso. Aí é um intensivo, eu faço um intensivão de 2 dias. 2 dias ficam 6 horas cada dia, porque é bem cansativo. 6 são 12 horas, tá? 2 dias dá para aprender a desenhar, por incrível que pareça. E não é promessa de vendedor, porque eu não sou vendedor. Eu já disse isso muitas vezes, eu não tomo dinheiro de ninguém. Ninguém sai das minhas aulas sem saber desenhar. E aí, eu vou dizer para vocês assim, ao longo do tempo eu aprendi algumas técnicas, eu acho que às vezes eu gosto de pensar que eu desenho bem, mas eu tive aluno que em pouco tempo disparou 10 vezes melhor que eu, 100 vezes melhor que eu. Conheço gente que foi aluno meu, tem arquiteto, tem designer, tal. Quando eu morava em Florianópolis, eu acho que o último curso que eu dei lá foi 2010, não, 2009, por aí. Depois não tive mais tempo. Eu me lembro que eu morava pertinho da Universidade de Santa Catarina e da Federal. Eu divulguei nos grupos lá, eu botei cartaz na própria universidade, e você não imagina a quantidade de alunos egressos, formados em design, que foram fazer aula comigo. Por quê?
porque nos cursos de design hoje na universidade não se aprende mais a desenhar à mão. Não se aprende mais, é tudo computação, é tudo computação. O que é ótimo, vale, é rápido, né? Eu também uso muito. Quando eu quero um retorno, quando eu quero um trabalho mais rápido, eu vou para a inteligência artificial, eu vou para o SketchUp, mas tem um detalhe, isso aqui não é para o desenho à mão, não é para viver do desenho à mão. Eu vivo porque eu só faço isso, quer dizer, só faço isso, não, eu também escrevo, aí nem tem a ver com desenho, tá? Agora deixa eu dizer o seguinte, por que fazer um curso? Por que aprender a desenhar? Por que alguém de 50, 60, até 70 anos, né? Por que a pessoa, ou mesmo jovem, por que é bom aprender a desenhar? Não é que é preciso, é bom. Porque o desenho liberta, o desenho é libertador. Oh, agora o cara começou a filosofar, né? É verdade. Sabe que hoje as pessoas não usam mais o telefone, mas digamos até no celular, tá? No celular eu não vi fazendo isso, mas no tempo do telefone, para quem não sabe o que é telefone, é um negócio assim, parece né, uma forma de um U virado para baixo, a gente botava um fone ficava no ouvido, o microfone ficava na boca e a gente ficava na boca não, na frente. E a gente falava, tal, tinha um fio todo enroladinho, tal. E então uma mão ficava ocupada conversando com a pessoa e a outra mão o nome era Risque e Rabisque. As empresas já davam de brinde de fim de ano, era um bloco de papel tamanho A2, né? 40 por 50, uma coisa assim. E a pessoa com a caneta ficava desenhando, rabiscando ali, tá? Ou seja, o lado esquerdo da mente e a melhor, o lado direito, que é o lado da fala, né? Falando ao telefone e tal, e o outro lado, o cérebro, ali desenhando, a pessoa ali desenhando, nem sabia que está desenhando, mas desenhando. O desenho é muito libertador, por isso. Tá? Então, os artistas usam o desenho e a pintura e as artes como expressão subjetiva, né? Como expressão psíquica até. Então, eu desenho porque eu gosto de desenhar e eu gosto de uma coisa. Alguém perguntou assim, eu não entendi a tua arte. É legal, eu também não entendi. Se alguém entender, me explica. Minha arte não é para entender, não é para ser entendida. A minha arte é para ser admirada, gostar ou não gostar. Se não gostar, deixa ela quieta. Se gostar, leva para casa, né? Me paga um dinheirinho, pendura lá na. Eu faço desenho, eu faço ilustração artística, ou seja, um desenho artístico, um desenho decorativo. Ele é para ser bonito, tá? Claro que ele tem um pouco de expressão, claro que tem sentimento. Quando eu desenho um menininho entregando um pão para um mendigo, ou quando eu desenho um anjo acolhendo criança, cachorro e assim por diante, quando eu desenho um artesão, claro que tem sentimento ali, tem expressão, tem história, assim por diante, mas ele continua sendo um desenho, no meu entender, bonitinho, tá? E sendo bonitinho, as pessoas gostam ou não gostam, não tem que entender. Mas se puder, mas eu quero interpretar o desenho. Compra, leva para casa e interpreta, não tem problema nenhum, não vai mudar nada no que eu estou fazendo, tá? Então o desenho tem isso, o desenho tem essa liberdade. Eu me sinto, para mim o desenho é libertador. Eu estou triste, o desenho, eu estou chateado, o desenho, sabe? Eu estou desanimado, eu desenho, tá? Enfim, divulguem aí, conversem aí com os amigos, com a família e escrevam aí embaixo se vocês gostaram da ideia, né, de ter alguém que saiba desenhar, que viva do desenho e que ensine a desenhar. Eu não tenho escola, não vou fazer uma escola, não vou formar uma escola. Eu sou um ilustrador e quero ensinar vocês a desenhar. Tá bom? Estamos um acordo? Então tá. Então tchau.